Já está a contar, ok. Aponta-me bem. Está a aparecer bem? Sim. Não, o telefone pega mesmo sem condições. Como você afinal? Está a aparecer bem? Sim. Ok, tá bom. Então, alô, boa tarde Angola, boa tarde África, boa tarde mundo. Mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Cosmopolita, em direto para mais um vídeo. Mas antes de entrarmos na nossa aula, quero apelar a todos os meus seguidores do canal e não só, bem como também os internautas de uma forma em geral, no sentido de se inscrever no nosso canal, uma vez que semanalmente publico novos videoaulas para o progresso de todos vocês e de uma forma em geral do mundo inteiro. Diretamente para a nossa aula, dizer que é uma aula de matemática com o assunto seguinte: a derivada de uma função exponencial. Conforme podem observar ali no quadro, este é um exemplo de uma função exponencial. Temos aqui a base A, o expoente bx. Então, essa é a notação científica, ou seja, é a regra para derivar uma função exponencial. Então, conforme podem ver, a derivada de uma função exponencial é igual à própria função vezes a derivada do expoente vezes o logaritmo natural da base. Como primeiro exemplo, temos esta função aqui, f em x igual a 2 elevado a 4x. Bom, mas antes de começarmos a fazer a resolução do nosso exercício, eu quero deixar as seguintes observações. A base da nossa função exponencial tem de ser um número positivo, diferente de 0 e de 1. Então vamos começar a resolver a nossa primeira função, ou seja, o nosso primeiro exercício. Vamos derivar essa função f em x igual a 2 elevado a 4x. Então, vamos aplicar esta lei, né, da derivada de uma função exponencial. F em x será igual, conforme a própria lei, né, a definição aí, a própria função 2 elevado a 4x ao quadrado vezes a derivada do expoente. Qual é o nosso expoente? É 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes o logaritmo natural da base. Qual é a nossa base? É 2. Então, escrevemos novamente aqui a função em si. 2 elevado a 4x ao quadrado. Então, aplicando a regra da derivada aqui, teremos que o expoente 2 vezes a base 4. Então vamos ter aqui 8x vezes o logaritmo natural da base, que é 2. A seguir vamos ter o seguinte. Vamos reescrever o 2 elevado a 4x ao quadrado vezes, conforme a definição diz, né? Quando temos uma multiplicação entre o logaritmo natural, né, no produto do logaritmo natural com um fator acompanhado de uma incógnita, de uma variável, este coeficiente da incógnita vai passar como expoente do logaritmo natural. Então fica x vezes o logaritmo natural elevado a este coeficiente 8 vezes a base 2. Então, o nosso exercício, nosso primeiro exemplo, termina por aqui. Então, este é o primeiro exemplo do nosso vídeo aula, onde nós estamos a tratar sobre
a derivada de uma função exponencial. Portanto, para derivarmos uma função exponencial qualquer, nós temos de seguir esta regra. Então, portanto, a derivada de uma função exponencial é igual à própria função vezes a derivada do expoente vezes o logaritmo natural da sua base. Então vamos agora rapidamente para o nosso segundo exercício. Então este é o nosso segundo exercício do nosso vídeo aula, onde temos esta função f em x igual a raiz cúbica de 27 elevada à tangente de 3x. Então vamos aplicar a definição da derivada de uma função exponencial. Bom, primeiramente vamos ter de nos livrar desta raiz. Vamos aplicar aqueles conhecimentos básicos, né, para eliminarmos esta raiz. Então vamos lá. Antes de aplicarmos a lei da derivada, vamos eliminar esta raiz. Então vamos ter f em x igual 27. Vamos reescrever o 27, né, que é o radicando. 27 é a mesma coisa, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é igual a 27. Elevado a tangente de 3x. Podemos eliminar o expoente da raiz cúbica com o expoente do radicando. Desta forma, teremos o seguinte: a raiz eliminada sobra somente o 3 elevado à tangente de 3x. A partir deste momento, eliminada que está a raiz cúbica, podemos aplicar no passo seguinte a definição da derivada de uma função exponencial. Então vamos lá. Escrevemos a mesma função elevada a tangente de 3x vezes a derivada do expoente, que é tangente. Vamos já aplicar a definição de tangente. Nós sabemos que, por definição, tangente é igual a seno do próprio argumento, que é 3x, a dividir para o cosseno também de 3x. Essa é a definição de tangente. Então vamos derivar vezes, claro, aplicando a definição, concluindo com a aplicação da definição de uma função, concluindo com a aplicação da derivada de uma função exponencial. Então vezes o logaritmo natural da base. Quem é a nossa base? É 3. Então vamos ter a linha seguinte. Vamos reescrever a função 3 elevado a tangente de 3x vezes, vamos aplicar aqui a definição da derivada
derivada do quociente, que diz que o numerador, no caso seno de 3x vezes cosseno de 3x menos seno de 3x vezes o cosseno de 3x sobre o denominador ao quadrado, que é o nosso cosseno do ao quadrado. Teremos cosseno ao quadrado de 3x vezes, claramente, o logaritmo natural da nossa base, que é 3. Então vamos reescrever. 3 elevado a tangente de 3x vezes, então derivando a definição da derivada do quociente está aplicada. Agora vamos derivar, né? Essa lei da definição da derivada do quociente diz que no primeiro produto derivamos o primeiro fator, e isto no membro esquerdo, ou melhor, isto na parte esquerda do sinal, não é? Do sinal da subtração, e na parte direita do sinal da subtração vamos derivar o segundo fator, no caso é cosseno de 3x. Assim terminamos com a conclusão, terminamos com a aplicação da lei da derivada do quociente, que nos diz que o numerador vezes o denominador, derivamos o primeiro fator menos o produto do numerador pelo denominador, onde derivamos o segundo fator sobre o cosseno ao quadrado do denominador. Bom, então a derivada de seno é igual a cosseno é igual a cosseno de 3x, no caso, né, o argumento em causa, vezes a derivada do argumento, que é o próprio 3x, vezes o cosseno de 3x menos seno de 3x vezes, qual é a derivada do cosseno? Segundo a definição, a derivada de cosseno é igual a menos seno com o mesmo argumento, que é 3x, vezes a derivada do próprio argumento 3x. Vamos escrever o denominador, que é o cosseno ao quadrado de 3x vezes o logaritmo natural da base, que é 3. Continuando, vamos reescrever a função em si. 3 elevado a tangente de 3x. Então, derivando o 3x, teremos o seguinte. Então, vamos colocar já o 3. A derivada do produto de um número natural qualquer, né, desde que seja positivo, com a variável independente, é igual a o próprio número, o próprio coeficiente em causa, conforme
conforme diz a lei da derivada entre o coeficiente e a sua variável, é igual ao próprio coeficiente. Repito, a derivada entre o coeficiente e a sua variável é igual ao próprio coeficiente. Então vamos ter o seguinte: cosseno de 3x, já derivamos. Então sempre que tivermos um número qualquer e a variável, né, a se multiplicarem, para derivarmos o produto entre um número e uma variável, então a derivada entre um número e uma variável é igual ao próprio número. É o que acontece aqui. Então, vezes cosseno de 3x menos... O que é que nós vamos ter aqui? Vamos derivar e o coeficiente. Então vamos escrever novamente aqui esse seno de 3x menos, derivando, teremos aqui 3 seno de 3x vezes o logaritmo natural da nossa base 3. O denominador é o cosseno ao quadrado de 3x. Vamos continuar a escrever lá em cima, visto que o nosso quadro é pequeno. Então, continuando, vamos ter o seguinte: só uma questão de continuidade, dar continuidade ao nosso exercício aqui em cima. Então vamos reescrever a própria função, esse 3 elevado à tangente de 3x. Então, nós aqui vamos fatorizar. Qual é o nosso fator comum? Nosso fator comum aqui é o cosseno. Então temos aqui a multiplicação de cosseno. Temos cosseno de 3x vezes cosseno de 3x. Então vamos fazer essa multiplicação. Então, fazendo essa multiplicação, teremos aqui no passo seguinte vezes 3 vezes cosseno ao quadrado de 3x. Então fizemos a multiplicação de cosseno por cosseno. Então menos, aqui o que é que nós temos? Aqui sim vamos fatorizar. Temos menos seno de 3x menos 3 seno de 3x menos 3, que está a multiplicar o seno de 3x. Então aqui o fator comum é o seno. Então vamos fatorizar. Esse 3 vai ficar por fora. Então vai ficar da seguinte forma: 3 vezes, dentro de parênteses, vamos colocar o seno. Aqui temos uma multiplicação. Cuidado, temos uma multiplicação aqui. Temos uma multiplicação. Então vamos multiplicar. Antes de fatorizar, vamos fazer essa multiplicação. Então, seno vezes seno, vamos ter seno ao quadrado. Então, menos vezes menos, temos aqui dois menos, dois sinais negativos. Então vamos ter já positivo. Vamos colocar o 3 que vai multiplicar seno ao quadrado de 3x. O nosso denominador, que é o cosseno ao quadrado de 3x vezes o logaritmo natural da nossa base, que é 3. Bom, a partir deste momento,
Vamos só reescrever aqui por uma questão de estética. Vezes o 3 elevado à tangente de 3x igual a nossa função f de x. Vamos reescrever 3 elevado à tangente de 3x. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Temos 3 vezes cosseno ao quadrado de 3x mais 3 vezes seno ao quadrado de 3x. Então, a partir desse momento, sim, vamos fatorizar. Vamos colocar por fora. Vamos fatorizar, vai ficar da seguinte forma. 3 vezes o cosseno ao quadrado de 3x mais seno ao quadrado de 3 seno ao quadrado de 3x dentro de parênteses, escrever o nosso denominador, cosseno ao quadrado de 3x vezes o logaritmo natural da base 3. Então, continuando, 3 a tangente de 3x vezes, vamos escrever o 3. Nós sabemos que, por definição, cosseno ao quadrado, não importa o argumento, mas desde que seja cosseno ao quadrado de qualquer argumento, neste caso cosseno ao quadrado de 3x mais seno ao quadrado de 3x, é a fórmula, ou seja, corresponde à fórmula fundamental da trigonometria, que estabelece o seguinte: cosseno ao quadrado de qualquer argumento que tenha, né, a função trigonométrica, cosseno ao quadrado de qualquer argumento mais seno ao quadrado também do mesmo argumento é igual a 1. Então, portanto, esta adição aqui de cosseno ao quadrado de 3x mais seno ao quadrado de 3x corresponde à fórmula fundamental da trigonometria, que é igual a 1. Então, 3 vezes 1. Vamos colocar o 1 entre parênteses. Estamos aqui cosseno, denominador, cosseno ao quadrado de 3x vezes o logaritmo natural da base, que é 3. Então, continuando, vamos ter o seguinte. Vamos reescrever 3 elevado à tangente de 3x vezes o 3. Este quociente que temos aqui, nós podemos fazer a seguinte: este quociente 1 a dividir para cosseno ao quadrado de 3x corresponde a secante, a definição de secante. Nós sabemos que secante, por definição, é igual a 1 a dividir para o cosseno. Então vamos substituir esse quociente entre 1 e o cosseno ao quadrado de 3x, vamos substituir esse quociente por secante. Secante ao quadrado de 3x vezes o logaritmo natural da base 3. Portanto, o nosso exercício, este nosso segundo exercício do nosso vídeo aula, termina por aqui. Portanto, chega ao fim mais um vídeo aula onde abordamos a derivada de uma função exponencial. Portanto, para derivarmos uma função exponencial qualquer, é só seguirmos a definição, que diz o seguinte: a derivada de uma função exponencial é igual à própria função, ou seja, é igual ao produto da própria função com a derivada do expoente vezes o logaritmo natural da base. Esta teoria traduz-se da seguinte forma: a derivada de uma função exponencial
a derivada de uma função exponencial é igual ao produto da própria função vezes a derivada do expoente vezes o logaritmo natural da base. Esta base tem de ser sempre positiva, diferente de 1 e de 0. Portanto, muito obrigado por assistirem mais um vídeo aula do nosso canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, é só clicar aí no sininho e fica logo inscrito. Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo aula. Não se esqueçam, eu sou o professor Cosmopolita deste nosso canal de Ciências Sem Limite. Portanto, tchau, um abraço.